Mais uma sexta-feira, mais uma semana, em que estamos aqui para entendermos, para compreendermos as palavras de Jesus, os ensinamentos do Mestre, e somos sempre agradecidos à receptividade que o Senhor Fabiano de Cristo nos dá, nos abraçando, nos mostrando como é importante estarmos todos aqui, seguimos a nossa disciplina de acordo com o Evangelho do Mestre, que é o Evangelho do cristianismo redivivo. Ele nos ensinou e que Kardec decodificou e nos trouxe o Espiritismo. Isso é muito importante para nós. Então nós vamos agora abrir aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver o que vai cair. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E caiu aqui um item, que é o item 15, que vem lá do perdão das ofensas. O item 15, que inicia-se lá no perdão das ofensas, no item 14, quantas vezes perdoarei a meu irmão? E o item 15, que dá sequência, no item 14. Então vamos ler um trechinho e vamos refletir a respeito das palavras do Mestre Jesus, através aqui, nesse caso, do apóstolo Paulo, em Lyon, em 1861. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para você mesmo. Perdoar aos seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é descobrir-se melhor do que você era. E aí? Nós perdoamos? Já aprendemos a perdoar os nossos amigos? E os nossos inimigos? Vixe, pior ainda, né? Então, nós ainda não entendemos o significado verdadeiro do que é perdoar no nosso coração. Por isso que ele diz aqui, que se eu perdoar as ofensas, é descobrir-se melhor do que você era. Então, o próprio Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, a quem nos tem ofendido. E nós pedimos o perdão, mas ainda não estamos preparados para dar o perdão. Precisamos refletir muito sobre esse detalhe do perdoar. E ele continua: perdoe sempre, meu amigo, a fim de que Deus o perdoe. Porque se você for duro de coração, exigente, inflexível, se você usar de rigor, mesmo para uma ligeira ofensa, como você quererá que Deus não esqueça que cada dia você tem grande necessidade de indulgência? Mas, mais um parágrafo muito importante. É só a verdade. Por isso que eu fui lá no finalzinho, quem que escreveu todo esse trecho? Paulo. Paulo foi lá em 1861. Por isso que nós temos que ser indulgentes também para com o outro. E nós julgamos antes, não somos indulgentes para com o outro. Muitas vezes somos indulgentes conosco mesmo. Aí a gente olha no espelho e fala: esse é o cara, esse cara sou eu. E aí é o orgulho e o egoísmo, né? Então, sempre isso, né? É cara que não perdoa. Então, não podemos ser inflexível, porque muitas vezes nós usamos de um rigor muito duro, muito forte, muito pesado. A gente bate forte, bate no peito da pessoa mesmo. Não, eu sou assim, eu falo a verdade mesmo, eu sou sincero, né? E usa de muito rigor. E esse rigor, às vezes, eu tenho que dosar. Eu tenho que aprender a dosar esse rigor. Porque se eu sou muito rigoroso, eu não estou entendendo o que nos disse Jesus, o que nos passou. Jesus foi a bondade em sua expressão máxima, o entendimento. Ele recebia todo mundo igual e continua recebendo. Nos recebe, nós que somos imperfeitos totais, ele nos recebe. Imagina lá atrás e que ele continua fazendo conosco. Infeliz é aquele que diz, abre aspas, eu não perdoarei jamais, fecha aspas, porque nisso ele pronuncia a sua própria sentença. Quem diz que não perdoará jamais? Quem somos nós para estarmos nessa posição de nunca perdoar as pessoas? Quem somos nós? Cada um no seu tempo, claro, vai chegando. Agora, eu não sei se é só falta de conhecimento também, mas tem muitas pessoas que não têm
o conhecimento como nós pensamos, e são pessoas tranquilas que perdoam. Então, o conhecimento não é tudo, é o conhecimento. E nem ele traz intimamente, traz intrinsecamente, é íntimo esse conhecimento. O conhecimento da humildade, o conhecimento da misericórdia de Deus. Isso que é importante. Não é tão importante, não é importante nós termos conhecimento. Eu posso ser um poço de conhecimento e não ser sábio. O importante é termos sabedoria para isso. Essa sabedoria que é importante para nós. Nós temos a sabedoria. E aí ele continua assim: quem sabe, aliás, se examinando profundamente a você mesmo, não descobrirá aí o agressor? Muitas vezes nós temos medo, né? Lembra da cólera, que aqui no Evangelho fala da cólera? Quando nós somos, às vezes nós achamos que nos conhecemos, mas nós mesmos não nos conhecemos. Quando nós ficamos coléricos, coisa feia acontece. Senão, naquele momento que nós estamos coléricos, olharmos no espelho e conseguimos ter uma visão, vamos ficar envergonhados depois de como nós somos. Por isso que ele diz quem é o agressor, quem é aquele que tem que perdoar. Quem sabe se, nessa luta que começou por uma bagatela e que termina no rompimento de amizade, não foi você quem deu o primeiro golpe? Talvez por uma simples palavra, um tom agressivo que se escapou de seus lábios, tudo começou. Quem sabe se você deslizou de usar a moderação necessária? Quantas e quantas vezes acontece isso conosco? Nós somos rigorosos demais e a palavra, ela fere muito mais do que uma agressão física. Uma grande parte das vezes. Uma palavra que é dita de uma maneira ríspida, sem entendimento, ela fere muito mais as pessoas do que uma palavra, do que às vezes uma agressão física. E muitas vezes depois nós paramos para pensar e falar, puxa, por que eu fui falar daquele jeito? Por que fui rigoroso daquela maneira? Perdemos aí uma oportunidade mais da nossa reencarnação, porque nós estamos aqui para aproveitar a nossa reencarnação. E é bom quando nós estamos aqui na frente, lendo um pedacinho do Evangelho, conversando sobre o Evangelho, nós é que somos os primeiros a ouvir as palavras, né? Nossa boca está muito mais próxima dos nossos ouvidos. Então precisamos entender, quando a gente olha isso aqui e fala, puxa, será que eu pratico isso? Eu leio aqui, reflete, né? Será que eu pratico? Será em quantas vezes eu não fui rigoroso para com uma pessoa? Muitas vezes não cumprimentando uma outra pessoa. Quantas vezes nós passamos pela pessoa e não cumprimentamos? Passamos lá, né, quando começa o dia principalmente, né? Bom dia, só se eu for para você, para mim não é. Né? Nós esquecemos da gratidão, de agradecer a Deus, de agradecer pelas nossas vidas, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós conseguimos, pela sabedoria que nós estamos lá engatinhando para chegar, para entender as palavras do Cristo para nós. Isso é muito fundamental. E ele continua, sem dúvida, o seu adversário andou mal, por mostrar tão sensível ao quase nada. Mas essa é mais uma razão para você ser indulgente e para não merecer dele reprovação. Admitamos que você foi realmente ofendido em certa ocasião. Quem sabe se você não envenenou as coisas com as suas reações doentias, fazendo degenerar em querela séria aquilo que poderia facilmente cair no esquecimento? Isso é um ponto importante que nós precisamos refletir. Então ficamos aqui, o item é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas. Vamos pensar um pouquinho nisso. Então agora eu vou solicitar que fechemos os nossos olhos, porque daqui a pouco temos a palestra do nosso irmão, nosso companheiro Márcio. Então vamos fechar nossos olhos, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre. Assim unidos com os nossos corações, nas vibrações do bem, vamos solicitar que possamos sair daqui com as melhores intenções, com o aprendizado do Mestre Jesus e suas palavras, e agradecendo pela recepção desse nosso Senhor Fabiano de Cristo, de Deus, Jesus, nossos anjos de guarda, a espiritualidade maior que está aqui conosco, aqueles nossos irmãos que vieram aqui para o tratamento das sextas-feiras,
todos eles sejam lembrados no momento da leitura. E o manto de amor e paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós que aqui estamos. Que esse amor, essa paz possa reverberar para todos aqueles que por algum motivo não puderam chegar até aqui e por todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Pelos nossos governantes, as autoridades, por aqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas, encarcerados do corpo físico, ou mesmo encarcerados da alma, e aqueles também que se encontram nos hospitais. E as bênçãos de Jesus e a luz do Mestre com seu amor alcance a todos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora chamar o nosso irmão Márcio. Boa noite a todos. Mais uma vez nós vamos começar, assim como Paulo assina esse termo, perdão das ofensas, que foi o último tema que nós fizemos aqui, então também não é por acaso. E tem tudo a ver com o próprio tema, né? Como a gente conversou, Zé fez com muita maestria, inclusive, o tema suicídio e loucura. Então, idiotismo e loucura, se a gente parar para pensar, é uma escala, né? Um efeito dominó através do nosso desequilíbrio, com a nossa falta de educação espiritual, e faz com que nós chegássemos a esse ponto máximo que é do suicídio. Então nós vamos agradecer sim a Deus mais uma vez por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos aqui enquanto encarnados. Oportunidade essas que a maioria dos desencarnados aqui presentes gostariam de estar no nosso lugar. Gostariam de ter esse tal bom dia, não tão bom assim, mas gostariam de ter 1 hora, 1 minuto, 1 segundo do nosso tempo aqui para que possa, às vezes, dar aquele bom dia que poderia ser o último. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Só pertence a Deus o dia de amanhã. Então, muitas vezes a gente fala, depois eu falo um perdão, por exemplo, depois eu falo um bom dia, depois eu falo um oi, depois eu falo tchau, depois eu dou um abraço nele. Então, a gente tem que aproveitar o agora, que é o que a gente tem controle. O passado já foi, o futuro depende do que a gente faz neste momento. Agradecer aos nossos queridos mentores que nos acompanham, nos ajudam, mas acima de tudo respeito ao nosso livre-arbítrio, que é a prova, uma das provas da justiça divina, que é igual para todos. Agradecer aos nossos antepassados, porque a maioria deles não acreditavam na vida eterna, na vida futura, na vida contínua, e mesmo assim, por amor a Deus e por amor a nós estamos aqui única e exclusivamente por eles. Nós não sabemos as dificuldades que foram lá atrás, e hoje nós achamos um trabalho imenso termos filhos ou cuidarmos de alguém. Porque nós pensamos no nosso prazer, no nosso lazer enquanto encarnados, quando aqui é uma escola, nós estamos aqui para aprender, assim como todos nós nesta casa. Bom, o tema idiotismo e loucura está no Livro dos Espíritos, para quem não sabe ou não conhece, é um livro da codificação com mais de, se não me engano, 1008 perguntas e respostas, elaboradas por Kardec de forma magistral. Não por acaso ele foi não simplesmente escolhido, mas foi designado por esse trabalho que não seria qualquer espírito que conseguiria começar e ir até o final dessa missão grandiosa, e por ele também que nós estamos aqui. Temos o Consolador prometido que responde a todas as nossas perguntas, dá todas as respostas que nós precisamos. Então fica a dica também desse principal livro de todos da codificação e da doutrina. Temos aí na biblioteca de forma gratuita. E ali, se você abrir aleatoriamente ou em sequência, você vai achar todas as respostas que são embasadas em ciência, filosofia e religião. Por isso que a doutrina espírita é diferente das demais crenças. Ela não é melhor e nem pior. Cada qual tem o seu momento de chegar até Deus. Então, o Livro dos Espíritos, a espiritualidade, a gente agradece também o tema. Especificamente a pergunta 371. Então, dentro desse tema, só trazendo um pouco o conceito geral da questão de idiotismo e loucura. Lembrando que nós, até nós aqui, espíritas cristãos, nós sempre temos os nossos olhos venenosos, como Zé bem disse no começo. Então nós vemos um irmão nosso, já começa por aí, um filho de Deus, em uma situação física, uma situação mental fora dos padrões. Nós já olhamos e já o condenamos eternamente naquela situação. Mas nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós somos pessoas do bem. E aí a nossa consciência, que é a voz de Deus, bate para nós e fala assim, mas por quê? Deus permite que aquele, né, que a gente acha que não é nosso irmão,
que aquele cidadão nasceu daquela forma? Uns vão dizer que é castigo, outros vão dizer que é má sorte, e etc. Mas se nós acreditamos em um Deus justo e bom, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, criador de todas as coisas, tem que ter um porquê. E é por isso que nós estamos aqui. Porque as respostas como vida presente, como critério, não fazem o menor sentido. E é por isso que nós andamos num excesso de obsessão, idiotismo, de loucura, e muitos irmãos, a cada minuto que nós estamos aqui, estão cometendo suicídio, direto ou indiretamente. E aí, então, o conceito clássico de idiotismo, falta de inteligência, ou na parte linguística significa expressões que nós inventamos e todos os lugares têm, até dentro do próprio país tem idiomas e expressões que são criadas, como, por exemplo, bater as botas. Se você fala isso para uma pessoa que não é brasileira, ao pé da letra, ele vai te achar um idiota, um louco. Como assim bater as botas? A gente sabe que significa morrer. E nós aqui sabemos que, além disso, morte não existe, é só uma passagem para o plano espiritual. Nós voltamos para a nossa origem espiritual. Falta de inteligência. Então vai aquilo, ó, aquela pessoa é um idiota, ele não sabe o que fala, não faz sentido o que ele diz. Mas será que Deus, como soberanamente justo e bom, o criou dessa forma e como vida presente seria justo ele viver assim eternamente? O que faz então? Aí muitos vão dizer, da parte científica, racional, mas são genes, é herança dos antepassados, do avô, do pai. Mas como explicar que um outro filho, do mesmo pai, da mesma mãe, não tem essa falta de inteligência? Então, daí, mais uma prova de que vida presente não faz o menor sentido se a gente usar um pouquinho só da razão. A loucura por si só significam comportamentos que se desviam dos padrões considerados normais. E a gente sabe que tudo que converge aqui, principalmente quando a gente fala da doutrina, se converge para a reencarnação, que é o que explica, né, a justiça de Deus aplicada, é a reencarnação. Só ela responde às nossas perguntas e encaixa os quebra-cabeças das nossas vidas. Porque das diferenças das habilidades, das não habilidades, do idiotismo, da loucura, do gênio, do suposto idiota, imbecil, como uma pessoa pode ser provida de tanta inteligência e outro não, né? Sendo que a vida começa no mesmo ponto, pelo ponto de vista presente. Então, nós sabemos que a loucura nada mais é que esse desequilíbrio, como nós já dissemos, e na doutrina a gente sabe que a loucura é quando nós estamos num grau máximo de obsessão. Mas porque quando a gente não conhece a doutrina, é muito fácil dizer, aquele cidadão é louco, ele está falando com ninguém, ele está conversando com ninguém, está vendo. Como ele está falando com alguém se não estamos vendo? Poucas pessoas têm a clarividência. É uma coisa também que é uma loucura da nossa parte. Quero ver o mundo espiritual. Mas você quer só ver flores. Você quer ver Emmanuel, Chico, Bezerra, Eurípides, Fabiano de Cristo. Você não quer ver os sofredores que somos nós em maioria. Então, a espiritualidade sábia como é, nos indica a estudar. Não quero ver. Não. Você verá aquilo que será necessário para o seu aprendizado e para o aprendizado do maior número de pessoas. E aí vem a pergunta propriamente dita. Olha como Kardec é sábio. A opinião de que os cretinos, aqui subentende-se os loucos, e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Porque ele nem afirma, ele está pedindo para a espiritualidade confirmar que aquilo não faz sentido. Ou seja, então uma pessoa que é dita louca ou idiota, ela tem uma alma inferior das demais normais. Nós sabemos que nenhum de nós somos normais de fato. Todos nós temos as nossas loucuras, os nossos desequilíbrios. O que vocês acham? Sim ou não? Então, mas olha a pergunta. Existe uma alma inferior? Tem fundamento dessas pessoas terem uma alma inferior? Estou invertendo a pergunta. Não, né? Por quê? Exato. Porque Deus não é soberanamente justo e bom? Então, nós fomos criados simples e ignorantes a partir do ponto zero. Porém, com as mesmas potencialidades. Vamos colocar como uma escola aqui. O Zé é o profissional da área. Ele vai expressar da mesma forma a mesma matéria. Cada aluno vai adquirir o conhecimento em tempos diferentes. Cabe a ele, como professor, dizer as mesmas coisas em jeitos diferentes. Porque para o Marcelo ele vai compreender de um jeito. Para a Dulce vai ser de um jeito. Para a Fátima vai ser de outro.
Então, isso que é a questão do conhecimento contínuo para saber como eu consigo lidar em situações diferentes. Então, Deus, na sua justiça divina, concede isso como misericórdia, como foi falado aqui. Porque como vida presente realmente é um castigo, é uma tragédia. Como uma pessoa, às vezes, num berço de ouro, nasce totalmente com as suas faculdades. A gente não consegue ouvir, entender o que ele fala, o que ele expressa, mas às vezes pelo olhar a gente sabe. E aqui as perguntas que sucedem do capítulo falam sobre isso, se ele tem consciência do estado mental dele. Tem. Mas aqui, como fala aqui, ó, não, ó a resposta. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente que pensais, e que sofre uma insuficiência dos meios que se dispõem para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. E também uma outra prova. Nós já dissemos aqui também. Cuidado com o que a gente fala. Nunca mais quero falar com você. Cuidado. Às vezes nessa mesma encarnação, não precisa nem virar outra encarnação. A gente tem que ter cuidado, porque as palavras têm poder. Não está no escrito que o Deus, o verbo divino que fez a criação, as nossas palavras têm poder. Que já saiu do nosso íntimo, do nosso coração, passou pelo nosso cérebro e já se estendeu em palavras. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, como o Zé mesmo colocou no começo. Então, tudo isso daqui são provas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, todas as nossas supostas dificuldades, os males que nós passamos, é para o nosso aprendizado. Voltamos ao exemplo da escola. O professor foi o mesmo, deu a mesma lição, o mesmo exercício. Você fez o exercício em casa, prestou atenção na aula, chegou a hora da prova. Você vai se dar bem, só que o Marcelo não. A prova é a mesma, o professor é o mesmo, a estrutura. Onde está o problema? Somos nós. Então, toda a condição adversa que nós vemos em nós e nos nossos irmãos, aqueles que estão na nossa família, são temporárias, mas a depender de nós. É o que a Fátima falou. Isso é um resultado de experiências anteriores. Mas como o Joãozinho nasceu já sem, com as faculdades mentais fora do prumo? Como assim? Como é que Deus permite? Permite para que ele volte, é uma misericórdia que ele volte a reencarnar. As perguntas falam ali, mas então o Kardec já vai além depois, ele fala assim, então nós podemos considerar que espíritos de gênios, como ele fala de inteligência aqui, mais inteligentes do que nós, podem reencarnar numa situação sim, dessa forma? E a espiritualidade reafirma que sim, porque eu tenho uma intelectualidade, como foi dito aqui, né? Eu tenho intelectualidade, só que a minha moral está aqui, ó, em polos inversos. Então, o que acontece? Se eu vier num próximo corpo perfeito, a minha tendência natural é de aumentar ainda mais meu conhecimento intelectual e não buscar a moral, porque eu conheço, eu sei mais do que ele, de que todos vocês juntos. Eu o aprendi. Mas tudo vem de Deus, né? Esse conhecimento vem de onde? Tudo vem de Deus. Então a gente já tem que saber que a gente não está acima de nada. E aí, essa reencarnação vem como prova num corpo já debilitado, para que ele, na sua consciência plena dessa reencarnação, como a espiritualidade afirma aqui para Kardec, ele possa rever conceitos. Não vai muito longe. Não é na doença que a gente para, literalmente, para pensar pela vida. Ah, estou correndo aqui, não tenho tempo para Jesus, não tenho tempo de ir para o núcleo. Aí vem a bênção da misericórdia da doença e fala assim: ah, é? Você não vai parar por bem, vai parar, abre e fecha aspas, por mal. Você fica ali, ó, numa cama, olhando para um teto assim como esse, as horas se multiplicam, cada minuto viram décadas, né? Pessoas que não falavam com você achando, ah, não preciso, vão lá te visitar e vão lá e te pedem um perdão, como foi falado aqui no Evangelho não à toa. Você tem um tempo de pedir perdão e refletir para aqueles que ainda não foram lá, não tiveram a quebra desse orgulho e falar assim, vou visitá-lo porque eu não sei o que vai acontecer. Então, tudo na vida tem um propósito para o nosso crescimento. E aí nós pegamos, além disso, não por acaso nós escolhemos ali o livro do Sr. Rock chamado Vida Futura. Excelente livro. A didática do Sr. Rock é fantástica, né? Ele fala de uma forma muito clara, muito sucinta dos assuntos em capítulos curtos que você, né, devora em poucas horas. Olha só como começa aqui, que a gente já tinha até falado. Disciplina a sua língua. E depois vai entrar num tema exatamente que o Zé falou ali, mais para o final. A Rosângela já falou aqui. O que eu falo não tem volta.
Ah, mas eu falei sem querer. Não, nós não somos máquinas. Até as máquinas hoje já pensam numa resposta, não é isso? Então nós não temos mais essa desculpa. E aí você vai pedindo perdão, perdão, perdão por aquela coisa que você falou. Não, faça diferente. Se a pessoa não aceitou, é outra coisa. Vibre por ela, porque a vibração ela não vai poder existir e dizer não quero a sua vibração. Quando ela for pode dizer assim, ó, não quero mais falar com você, não quero te ver, não suma da minha frente, mas eu posso vibrar por ela. E devo vibrar por ela enquanto espírita cristão. A minha parte eu consigo controlar. Isso já é uma espécie, já fica aí, é uma espécie de loucura que nós fazemos todos os dias. Nós queremos controlar aquilo que não está no nosso controle. Daí vem todas as nossas doenças, depressões, ansiedades, etc. e tal, síndrome do pânico e entre outras. Não deixe que sua cabeça vire uma lata de lixo. Nós temos sempre escolhas na vida, né? O que nós consumimos, principalmente hoje com mídias sociais, livros. Nós temos opções de ler esses livros ou livros de outros conteúdos. Mas a gente tem que só guardar aquilo que é bom. Nosso próprio corpo físico, já por natureza, criação divina, já nos prova isso. Ele só guarda aquilo que é bom. E o que não está bom, ele vai gritar. Graças a Deus existe a doença, porque é um freio e também um alerta de como nós estamos conduzindo esse corpo físico, que é temporário, não é nosso, diga-se de passagem. São os nossos pensamentos, as nossas ações e a conta que vai chegar para cada um de nós. Igual a RG, é única e exclusiva. Porque a partir do ponto que a gente nasce igual e chega na fase do livre-arbítrio, aí é individual. Por isso que Deus é justo. Ninguém pode responder pelo outro, assim como eu não posso fazer com que o Marcelo se alimente. Eu não posso me alimentar por ele. Eu não posso me curar por ele. Então é o que Cristo disse, a tua fé te curou. É cada um segundo as suas obras. E aí vem todas as nossas mazelas mentais que causam, exteriorizam no nosso corpo físico, agir no medo. Então tudo que eu faço com medo, eu já vou atrair uma vibração de crítica. Eu posso ser um exímio profissional em determinada situação, mas se eu fizer aquilo com medo, não tiver confiança em Deus acima de tudo e em mim, posso estar fazendo há 25 anos aquilo ali. Minha mente vai travar e eu não vou conseguir fluir aquilo. Ou que eu faça aquilo única e exclusivamente para agradar o Edmilson. Não, eu tenho que fazer o meu melhor. Nem Jesus, que é Jesus, conseguiu agradar a todos, quiçá nós. Então, vamos fazer o nosso melhor e temos a consciência de que foi feito com a melhor intenção, isso que basta no nosso coração. E aí vem o que nós já falamos. O medo vai trazer a depressão, que é quando a gente se apega ao que já passou, de bom ou de ruim nós não temos como voltar. Ou nós vivemos na ansiedade daquilo que ainda não aconteceu, que também não temos o controle. Esquecemos de viver o presente. E daí, como a nossa dona Diz fala aqui, cada um de nós temos as nossas esquizofrenias em graus proporcionais. Por isso que não pode ter o julgamento. Né? Quem sou eu para julgar o outro? E se aquilo se está me afetando, significa que eu estou pelo menos numa vibração similar. Se eu já estou pronto para... Se eu já superei uma certa situação, não pode me incomodar. Eu, como cristão, cidadão, seja lá como for a situação que se encontra, eu tenho que tentar fazer algo para ajudar. Mas a responsabilidade e querer ajudar depende de você. Né? Olha só como a gente tinha que usar os nossos sentidos físicos também. Todos são ferramentas para a gente poder evangelizar e mostrar através do nosso exemplo que nós estamos procurando o caminho correto do Evangelho do Cristo. Olha só, debaixo da roupagem de homem vulgar, você poderá descobrir os traços inconfundíveis do Evangelho vivo. Mais uma vez, pode ser um gênio ou pode ser um espírito de alta hierarquia que está ali numa roupagem temporária em um corpo debilitado. O Celso conta muito a história do Jorge, né, que vivia com o Chico. Ele tinha problemas no rosto, se não me engano, ele era um morador de rua. E ele ficava sempre com o Chico lá e as pessoas tinham meio que aversão por ele pela aparência dele. Como se quem tem olhos azuis e cabelos loiros fossem espíritos evoluídos. E nós agimos assim. Não é?
E aí o Chico dizia, falou assim, ó, vocês não sabem a grandeza desse espírito. Ninguém queria chegar perto dele, Chico chegava. Porque Chico vê além, é como Jesus. Nós não somos cristãos, então o nosso olhar serve para que nós possamos ver todos como, e Deus está em cada um de nós. Então, portanto, se eu vou de encontro a Dona Flor, se a Dona Flor é considerada por mim uma adversária, estou indo contra a Deus. Então, como eu posso exigir a felicidade, a paz interior, se eu estou indo contra Deus que está dentro dela? É uma loucura. Mais uma. Hoje em dia, um fato muito corriqueiro que nos leva à loucura em determinadas situações de graus extremos, sem volta, a tecnologia. A tecnologia serve para que nós, neste momento, estejamos transmitindo isso através do trabalho do Fábio, parabéns para ele, através do canal, através do o mundo inteiro vai ter acesso ao que nós estamos falando aqui, que nós estamos conversando. Ao mesmo tempo, pode nos levar a uma loucura no fato de cometer atos fora do padrão, fora do normal, comportamentos anormais, como falamos no começo, para que nós possamos ganhar seguidores, ganhar dinheiro, ganhar fama. Ou seja, o orgulho exacerbado, falando mais. No orgulho, sim. É como a morte do corpo físico. Independente da nossa crença, nós vamos desencarnar. Só que tem pessoas que agem como se literalmente não houvesse o amanhã. Ou mesmo que, se eu morrer, morreu, acabou. Mas lê do engano, porque quando chegar o tempo certo, a gente vai perceber, ainda mais a gente que conhece o Evangelho, de quanto tempo que a gente perdeu. A gente já tem o mais difícil, que é o conhecimento. A gente estava conversando com a Dona Flor no trabalho de quarta. Duas pessoas cometem um erro. Não vou dizer nem crime. Só que o peso de quem conhece o Evangelho vai ser centuplicado. É isso que a espiritualidade vai medir. Daquele que não conhece e daquele que conhece. É uma coisa justa e racional. E dentro desses nossos desequilíbrios que pode até trazer a loucura e também até o suicídio, que foi o tema que o Zé fez, nós temos hoje coisas absurdas ao nosso ponto de vista. Cada um faz o bem ou o mal, né? Conforme os olhos que tem e o conhecimento que tem. Hoje nós temos principalmente jovens que se identificam como animais, se portam como tal. E aí vai do nosso, olha só o desafio nosso enquanto cristãos espíritas. Porque quem é um cristão e não acredita na reencarnação, né, ainda tem uma gordura para falar assim, nossa, que absurdo. O que esses jovens têm na cabeça? Mas olha só como é a nossa responsabilidade de evangelizar essas pessoas, esses pais que vão evangelizar esses jovens. Quem passar pelo nosso caminho, como o Zé falou, de poder orientar e até como nós já dissemos, de vibrar por eles, se não tem um contato direto, às vezes se a conversa não tem valia. Olha que expressão fantástica desse livro do Sr. Roque. Quando a gente falou o exemplo da escola, o mundo é um hospital de almas com a anemia de amor. Então, por isso que eu não posso julgar. Eu já posso julgar jamais, em nenhum momento. E nós estamos realmente, o mundo é um hospital, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições. E quando eu estava conversando com o Marcelo aqui, tudo o que acontece no mundo, nós somos corresponsáveis por aquilo, porque nós estamos no mesmo barco. Só estamos em lugares diferentes desse barco. Estamos na mesma escola, estamos no mesmo hospital. Então todos nós somos anêmicos no sentido de amor, ou seja, nos falta amor. E é por isso que hoje nós temos guerras, nós temos as violências. Hoje em dia não se discute mais, já se agride. Aliás, nem se agride. Já a vida alheia é como se fosse esse papel que eu dobrei aqui, ó. Eu posso fazer com ele o que eu bem entender. Isso aqui também já é um crime. Mas paramos para pensar. Isso daqui veio da natureza. Cada vez mais isso aqui vai ser raro. Então todos nós somos criminosos em proporções diferentes, doentes, anêmicos de amor em proporções diferentes. Então é aquela história. Eu posso estar doente, mas o Zé está mais doente do que eu. Qual a minha obrigação? Está mais forte e ajuda o mais fraco. Então eu estou acompanhando o Zé lá que está no hospital, e eu sou acompanhante, mas eu também não estou muito bem. Mas cada um, e alguém que está melhor do que eu vai me ajudar. Essa é a escala. Por isso que a gente não tem que pedir, a gente tem que se esforçar.
Porque quando a gente se esforça e procura fazer o bem, a ajuda também vem. É, rimou sem querer, mas é isso. Mas é uma escala. Vibração. A nossa função é tentar ajudar. E essa ajuda pode ser de várias formas. Pode ser material, pode ser de ouvir, usar os nossos sentidos para só ouvir o que a pessoa tem a dizer. A tecnologia nos traz hoje, a gente está ficando cada vez mais isolado, por isso que fala aqui, ó, vai nos levar à extinção. Que tudo vem fácil, né? Com a tecnologia. A máquina hoje responde tudo que eu quero. Tudo vem na minha mão. Então, entre aspas, eu não preciso mais do outro. E aí as pessoas acabam tendendo a esses tipos de vícios, e dentre outros que você fala, meu amigo, se você continuar assim, você vai se dar mal. Só que muitas vezes a pessoa não quer ser ajudada. Então a nossa parte, como nós já dissemos aqui, vai chegar um momento que a oração que vai prevalecer. Que é o que a pessoa não pode falar assim, ó, não quero a sua oração. Ele pode não querer, mas você vai mandar, e se você mandar de coração, ele vai receber. E uma hora ele vai se render à justiça divina. Então, cada um com a sua parte. Como o Emmanuel fala, faça aquilo que está no seu controle. Existiu uma situação que, um caso de vício, a mãe foi até o Chico, disse ao Chico, Chico, o meu filho é viciado, eu não sei mais o que fazer. Emmanuel disse para o Chico, diga a ela para fazer a parte dela, a justiça divina. Então a gente não tem como pegar e virar a chave da mente do outro. É uma interferência, de certo modo, do livre-arbítrio, da liberdade, do conhecimento que ele teve. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. A nossa parte é tentar ajudar o máximo possível. Mas se não, é a vibração. É o que nós fazemos aqui daqui a pouco com as vibrações. Independente se está encarnado ou não, se você conhece ou não, todos são filhos de Deus e merecem uma ajuda. Uma vibração nunca vai fazer mal, pelo contrário. E é livre. Não dá para trocar o chip. E não seria justo, né? Se eu estou num caminho tortuoso, eu tenho que consertar esse caminho. É o que o Cristo falou, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Você sabe o resultado do desvio, do pecado, do erro. Então, se você for por outro caminho, na verdade o resultado é o mesmo. O Einstein já dizia isso, né? Loucura é querer que as coisas mudem através do mesmo comportamento. E é isso que a gente quer. A gente anda no mundo torto, em comportamentos tortos, e a gente quer só bênçãos, só saúde, só inteligência, sucesso. Mas você corre atrás disso ou você só pede? Pedir é livre, merecer é diferente. Tudo é colheita. Exatamente. Individual. Então percebe que no dia a dia nós cometemos vários tipos de loucura nesse ponto? Por isso que nós estamos entrando em parafuso. As profissões do futuro serão as profissões voltadas às doenças mentais, que é o que mais a gente vê hoje. Pessoas cada vez mais isoladas. Então a máquina, a tecnologia me fala sempre o sim. Então se ele me fala não e a máquina me fala sim, eu vou viver sozinho, porque ele não me entende e a inteligência artificial me entende. Porque agora ela é meu professor, ela é meu médico, meu terapeuta. Olha só. Mas quem cria esse conhecimento? Vem do homem. E se o homem é falho, a máquina também é. Só abaixo de Deus, né? Jesus, que é Jesus, passou por tudo que nós passamos para chegar no patamar que ele está hoje. Estava, está e continua evoluindo. E trabalhando todos os dias, assim como Deus. E isso que nós temos que fazer. Trabalhar em nós mesmos o mal que ainda existe em nós. Esse é o adversário que a gente tem que combater. Está no nosso controle, não é o outro. O outro é só um reflexo do suposto desequilíbrio que nós temos. E aí, por falar no outro, nós somos especialistas em fazer um raio-x do inimigo. O inimigo, na verdade, são as nossas más inclinações. Tem no Evangelho qual lá o caracteres do homem de bem, né? O esforço que você faz, em outras palavras, em melhorar-se o quanto possível, o mais rápido possível. Mas na outra encarnação melhoro. Você não sabe como será a outra encarnação. O que eu peço perdão. Você não sabe em quanto tempo nessa encarnação você terá aquela pessoa ali próxima a você. Então faça ao menos a sua parte. A parte dela é ela com Deus. Nós temos que nos ligar no que é permanente ao invés do que é temporário. Por isso que nós sofremos, que nossas paixões mundanas
estão concentradas naquilo que nós não vamos levar. Nós já falamos, a morte é uma bênção, a melhor coisa da vida é a morte, que ela nos iguala. Estão tentando criar a vida eterna, né? Vida futura, como é do, né? Tecnologia, alguns aí cientistas, empresários estão tentando congelar o corpo, congelar o cérebro, congelar as cabeças para fazer uma transfusão. Ou seja, é o orgulho exacerbado no intelecto superlativo lá em cima e quer ultrapassar querendo ser Deus. É por isso que a gente sofre. A mesma coisa que a gente desobedece um pai, uma mãe, aquele abençoado espírito que veio na terra para nos cuidar e nos orientar. A gente sofre. Porque aí, a uma hora, o tempo é senhor da razão e vai fazer com que a gente aprenda de um jeito ou de outro. Olha, realmente, minha mãe, meu pai, fulano de tal estava certo. Nosso orgulho nos cega e faz com que a gente consiga enxergar, ouvir, nos corta todos os sentidos racionais. Como a gente falou aqui, ó, querer a cura sem tomar o remédio, nos dois pontos. Então, eu tenho um problema físico, eu vou no médico, o médico fala para mim, tome o remédio X de tanto tempo, determinado período, assim, assim, assim. A gente não toma e quer ser curado. E a culpa é de quem? Do médico. Não tem aquela historinha que Jesus vai no SUS e começa a atender lá as pessoas, né? Está curado, está curado, está curado. Aí chega lá, um quarto não aguenta e fala, não é possível. Esse médico nem conversa com a gente, já cura a gente assim tão fácil, porque a gente quer sofrer. Sabe aquela historinha? Não quero saber quem morreu, quero chorar. A gente sabe onde estão os nossos problemas, só que a gente não quer enfrentá-los porque a gente quer viver no vitimismo. É uma das maiores religiões, né? Que tem ao lado do materialismo. Eu sou o coitado, o mundo é cruel e eu sou tão legal. Deus, por quê? Nem queira saber. Graças a Deus e à misericórdia divina que nós temos o esquecimento do passado. O que eu fiz para a Dona Flor para ela pegar no meu pé? Ave Maria, né? É como o nosso amigo falou ali. É a colheita. E a colheita da misericórdia é 10%. 10%, né? 90% ainda ficou de saldo ainda. E a misericórdia de Deus só vai pedacinho por pedacinho você chega lá. Vai com calma. E aí nós ainda, um outro tipo de loucura que nós vivemos todos os dias e parece um absurdo, são as questões dos supostos milagres, né? Que nós vemos assim, olha, existe ali o Marcelo está procurando ali uma casa aqui, em média, no mercado, fala que são 300 mil reais. Mas o Zé aparece ali na internet e oferece para ele por 50 mil reais. Nossa, como o Zé é legal. O Marcelo fala assim, que beleza, é o meu dia de sorte, obrigado Deus. E vai lá e faz o sinal de 50 mil para o Zé. E aí o Zé some com o dinheiro. E o Zé é o vilão e ele é a vítima. O golpe do bilhete premiado, nós estamos vivendo um materialismo, é a vantagem. Olha, tá aqui, ó, tá premiado, ó, porque eu não tenho tempo de ali receber. É muito trabalho receber ali 50 milhões. Ó, você me dá R$ 1.000 daqui, ó, e seja feliz. Você fala, nossa, que pessoa maravilhosa, pessoa desprendida dos bens materiais. Que exemplo de né, superioridade espiritual. Ah, não, não acredito. Não, não, não. Para tudo aí. Para tudo a gravação, para tudo, não é possível. Não, eu tomei um susto agora, pensei que ela tinha caído no gol. Infelizmente, ainda muitas pessoas, a gente brinca, mas muitas pessoas caem, principalmente hoje com a internet, né? Existe aí a loucura. Sim, a gente fala assim, a gente está falando só de uma ponta, mas existe o desequilíbrio das duas partes, né? Esse é um tipo de pessoa que provavelmente numa reencarnação não é regra, numa próxima reencarnação virá, às vezes, sem o poder da fala. Que foi esse poder da fala que fez com que ele convencesse a Dulce que ele era o Brad Pitt. Então a espiritualidade amiga vai fazer o quê? Vamos cortar o mal pela raiz, principalmente nessa encarnação, para ver se ele aprende. Quando muitos, o Zé falou de suicídio, a gente vê as pessoas que nascem sem pernas e sem braços. Aí você fala por vida presente, nossa, que Deus é esse? Que, né? Se o azar existe, essa pessoa teve.
mas a gente sabe que foram instrumentos que foram retirados no novo corpo físico da reencarnação, que foram instrumentos de suicídios anteriores. Então, geralmente a pessoa se jogou, então ele usou as pernas, corta suas pernas. Ele vai, de alguma forma, uma outra encarnação, usa os braços para cometer o suicídio de novo. Então, a misericórdia na programação reencarnatória faz, vamos tirar os braços. Por isso que a gente falou lá no começo, a misericórdia, a reencarnação, tudo converge para a reencarnação, que é a justiça de Deus. Sem a reencarnação não existe justiça, não existe lógica, então não existe Deus. Se Deus é bom e justo, por que um sofrer e outro não sofrer? Então existe alguma coisa muito estranha por aí. E aí a gente tem que fazer esse exame da consciência, como o Zé também falou ali, não por acaso, ele já falou 65% do tema aqui. Faça o exame da consciência. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, né? Todos os dias. É o que a gente tem agora. A reencarnação é feita todos os dias. Nós não sabemos o tempo de cada um de nós. Quantos que já passaram aqui e já foram para um plano espiritual? Quantos? A questão do perdão e tudo mais, também para o nosso aprendizado. O que eu fiz hoje que não foi correto segundo o Evangelho de Jesus, que eu digo seguir? Só pergunta para si mesmo, que a voz de Deus, que é a voz da consciência, vai dizer. Agora, cabe a gente seguir aquilo no outro dia ou não. A ação do mosquitinho aqui também é filho de Deus. Não posso me ofender com ele. Tem esse detalhe. Toda a criação é de Deus. E aí vem mais uma lição de Emmanuel, né? E olha o poder do verbo. Quando a gente fala assim, você é um verme, fala para o outro. Emmanuel diz assim, não ofenda o verme. Sabe por quê? Porque o verme, que em todas as outras faixas da criação, eles trabalham 100% com a capacidade que eles têm. Nós, enquanto humanos, usamos 9 a 10% da nossa capacidade cerebral. Olha só. O umbral parece inevitável. Aqui está lá no livro do seu Rock. Durante toda essa loucura, esse desequilíbrio no geral que a gente conversou aqui. Só que o umbral não é um lugar físico, é um estado mental. É uma criação mental. Então nós aqui, enquanto encarnados, podemos estar vivendo o umbral, assim como podemos estar no paraíso ou o inferno propriamente dito. Ou seja, o oposto, o desequilíbrio total. E podemos mudar esse estado conforme a nosso pensamento e as nossas ações. Depende única e exclusivamente de nós. Mas aí que está o grande desafio. A gente acha que o mundo tem que mudar o vizinho, o chefe, o marido, a mulher. Nós não. E nós já não precisamos disso. Nós já somos superiores, né? Marcelo falou dos espíritos inferiores. Nosso orgulho faz com que nós ainda achamos que somos melhores do que os outros. Nós podemos ser melhores do que fomos ontem ou há 10, 15 anos atrás. Sim, graças a Deus. Mas temos que mudar constantemente e procurar melhorar a cada instante. Sim. É como a gente falou, né? É o que o Cristo falou. Deus trabalha, meu pai trabalha, eu trabalho até hoje. Trabalhar em benefício do próximo. Então, automaticamente eu também estou trabalhando. Né? Ocupe o seu tempo, que é o tesouro das horas, para poder fazer algo por alguém. Emmanuel fala, um dia ou uma hora da semana, reserve para o benefício ao próximo. Compara numa semana, no mês e um ano. Está falando um dia, um horário. E aí você vai poder, aí você vai ver a luz do túnel. Aí que você vai ver a luz de Deus aqui, ó. Vós sois luzes, podeis fazer o que faz. Vós sois deuses, né? Mas também sois luzes, sois o sal da terra. Então, olha só a capacidade, né, pedagógica do Cristo para dizer assim, ó, eu fiz, você também pode. Como fazer? Eu vou te mostrar. Não foi o que ele fez? Mostrou para nós o caminho. Só que cada um segundo as suas obras e as suas intenções e atitudes. E aí, para fechar, como também de costume, para quem não está acostumado, a gente sempre faz aqui umas citações. A gente tira, às vezes, um assunto similar ao tema de músicas, de filmes. Tem até um filme aqui que também, para nós, é uma espécie de loucura, mas entra na questão cultural também. Um filme que conta uma história de uma família indiana. A gente sabe que lá existem as castas. Então, a casta X não pode ter interatividade com a casta Y. De novo, hein? Eu acho que esse dilema vem de lá, vai saber. Né? E aí o filme conta isso.
Então, o filho da casta A se relaciona com a filha da casta B. As famílias sabem da história, eles fogem, só que o pai tem o direito perante a lei do país, de que, ou seja, a casta que eles falam, o turbante, que significa lá a família, os antepassados, são mais importantes que a vida da família consanguínea. Então o pai tem o direito de escolher o castigo para aquele filho que cometeu aquele erro que não tem volta. No final das contas, ele mesmo executa o filho com uma punhalada no pescoço, porque acima de tudo está a casta. Olha só, eles estão lá na Índia, isso acontece lá. Como em outros países também, outras culturas. Para nós já é um absurdo, mas às vezes a gente já viveu lá e já concordou com isso. Nos cabe fazer a prece para eles e tentar evangelizá-los de alguma forma, né? Se a gente tiver contato, tiver condições. E aí tem uma canção que fala assim, ó, que é meio que a gente já sempre faz e acha que a gente só quer um milagre e não corre atrás dele. O milagre a gente sabe na doutrina que não existe. Existe o mérito. Eu posso pedir e querer o que eu quiser, mas só virá aquilo que eu mereço e aquilo que realmente for bom para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Então tem uma canção que fala assim, ó, vou errando enquanto o tempo me deixar. Não é assim que a gente faz? Amanhã eu vejo, amanhã eu perdoo, como se a gente tivesse o controle do amanhã. Já falamos, na outra encarnação, a gente sabe qual será a situação dela. E quando virá, e se será nesse mundo, porque o mundo está mudando. Se a gente não mudar, seremos convidados a ir para mundos inferiores. Assim como está acontecendo os desencarnes coletivos. Nada mais é do que isso. É a limpeza, porque vão ficar aqueles os mansos e pacificadores, disse o Cristo. Como está a nossa pacificação e a nossa mansetude? Vai de cada um. Então, todos os dias a gente tem essa oportunidade do exercício para termos as condições de ficar nesse planeta. Uma outra que diz assim, ó, mas louca que me diz quem não é feliz. Não é verdade? Nós temos a saúde do corpo físico, a consciência, a plena consciência de que somos. Temos o Evangelho do Cristo, que nos dá toda a diretriz, e ainda dizemos que somos infelizes, somos coitadinhos, somos vítima. Em resumo, é isso. O Emmanuel fala, desânimo é sinônimo de gratidão. E a origem da palavra desânimo é sem alma, ânimo de alma. Então, é o que o Cristo falou, deixai os mortos enterrar os mortos. Essa é a passagem. Então você está morto, às vezes morto espiritualmente e fisicamente, sem desencarnar. Parece loucura, mas é verdade. Faz jus com o tema, né? Outra aqui, ó. Como eu posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Uma canção também antiga, se não me engano, é católica essa canção. Então, se eu sou cristão, não é uma loucura também, não é uma falha, vamos dizer assim, uma coisa mais suave, ver alguém necessitado de ajuda e não fazer, pelo menos tentar ajudar? Ah, esse não tem jeito. Né? Pau que nasce torto, morre torto. E olha só, a gente está gravando ainda e trazendo para nós também essa carga. Ao invés de, quando cristãos espíritas, a gente vibrar por ele, tentar instruí-lo, tentar trazê-lo numa casa como essa, para ele conhecer, dele ficar aqui é outra história. Mas fazemos a nossa parte. E para fechar, uma última canção, que diz assim, ó, tem gente que não sabe amar. Ou seja, nós. E dizer é muito fácil. O amar para nós ainda é aquele que me fala o sim, que me dá tudo o que eu quero. Por isso que você vê a juventude hoje perdida. Porque é o que a dona Dice fala aqui, é 99 nãos para um sim. Porque nós somos responsáveis por isso. Então, se a gente acha que amar significa dizer o sim, agradar 100% ao outro, nós estamos equivocados. Mas aí está a doutrina para nos orientar a cada instante, porque as provas virão e nós vamos aprender, cada um no seu tempo. Obrigado a todos e até a próxima, se a espiritualidade permitir. Obrigado.